Concordo com você em gênero, número e grau. E aí devolvo a pergunta para você. Porque se a gente fosse bom e se a gente refletisse que a imagem e semelhança do Deus Criador, de toda a criatividade que está lá em Gênesis, será que a gente não deveria devolver para o mundo uma música melhor? Claro, a partir da música gospel? Com certeza. E aí, dito isso, eu sou... hein? E assim, André, eu tenho um pensamento muito claro sobre música gospel, se é secular, o que é. Eu digo assim, Deus, ele sempre prezou pela arte, certo? Você repara que lá, por exemplo, se você for ler a Bíblia, no templo ele deu algumas instruções que era necessário colocar algumas estátuas, fazer algumas modificações no templo. Cara, Pantone de cores. Isso é arte, cara. Você vê que o próprio Deus é o primeiro designer. Ele projetou todo o universo e deu a ele as características. E eu fico pensando que, dadas essas características, Deus preza pela boa arte. Eu não acredito que uma música que ela esteja falando de uma criação de Deus, mesmo que ela não seja gospel, eu acredito que Deus aprecia sim a boa arte, mesmo que ela não seja especificamente por adoração. Tô falando a minha opinião, tá, gente? Às vezes o pessoal tá falando aqui, é a minha opinião. Qual banco? Às vezes meu pastor tá vendo isso agora e vai pensar assim, amanhã tem uma conversa com você. Mas eu penso da seguinte maneira, é que a arte... vou te dar só um exemplo. Se você falar em Gênesis, a primeira harpa que foi feita por um ímpio, cara. Não foi feito pelo povo de Deus. Você vê que, mesmo que a arte não seja feita por alguém que seja cristão, eu acredito que ela pode ser assim apreciada. Mas aí vem aquela coisa, existem os problemas que o pessoal fica criando só sobre a música gospel, e eles não falam, por exemplo, sobre filmes, sobre outros tipos de arte. E a gente poderia ficar aqui citando aqui vários e vários exemplos a tarde inteira, cara. Os cristãos impactaram a cultura de forma histórica muito fortemente, cara. Assim, ao longo de toda a jornada você vai ver assim, esse cara era crente, esse cara era lá da igreja, esse cara criou... A prensa foi criada para fazer a Bíblia, né? Tem tantas criações inovadoras que a gente cristão, o ambiente cristão, não estou falando que é o crente, não é? O ambiente cristão proporcionou evoluções artísticas, culturais, tecnológicas, etc. A minha maior crítica hoje, quando eu sou muito ácido nessas falas, é para que a gente fique provocado, não precisa concordar comigo. Mas será que a gente está fazendo uma boa comunicação? Será que a gente está fazendo uma boa música? Será que a gente está fazendo uma boa pregação? Será que os pastores estão preparados para serem intelectualmente combatentes no discurso ideológico do que está posto hoje na pauta do mundo? Esse é o tipo de provocação. A gente não precisa ser certo. Pelo contrário, a gente precisa deixar de combater esse combate do certo ou errado. O que a gente precisa fazer é parte da discussão. E hoje a música não faz parte da discussão, a arte não faz parte da discussão. Cara, são muitos poucos pastores que estão interagindo com a pauta do momento, com a crise social que a gente está vivendo. Então a cultura gospel, a cultura crente, e aí dane-se a corrente dela, é muito pouco influente. Isso aí. É muito pouco produtora de bons conteúdos, né? Quando a gente vê, qual que é o símbolo crente hoje? É o presidente, velho, que se converteu no Descende, que foi batizado lá, sei lá, no Rio Jordão, pelo Edir Macedo, e é o cara que tá fazendo tudo isso. E eu não tô falando que eu não concordo ou discordo do cara, só tô falando que eticamente e olhando pelo viés bíblico, esse cara não é o cara que deveria formar o time de crente, velho. Mas eu acho que tá subindo o nível intelectual das pessoas que não são crentes e os crentes estão continuando da mesma forma, cara. Pelo menos eu acho. Eu acho que o nível intelectual tá subindo de régua e a gente está continuando da mesma forma. Porque a gente segue o líder espiritual, que é o que revela o que você tem que fazer. E aí, no final das contas, infelizmente, vai emburrecendo a massa. Então, quando Jesus nos liberta, quando a cruz nos liberta, é para que a gente pense. E Paulo fala lá que o evangelho é racional. É porque ele tá falando, mano, exercita aí, ó, o que Deus te deu para você promover ideias, para você anunciar o evangelho de forma criativa.
E, velho, eu vou falar que tem muita gente que não precisava nem falar de Jesus pra anunciar o evangelho. Era só viver. Era só produzir conteúdo, era só produzir arte. Pô, tem tanta arte que você olha pra um quadro e você fala, mano, você chora pra ver o negócio. Aí, pô, deixa eu conhecer esse artista. Aí você vai ver, pô, nossa, o cara é crente, velho. Que coisa doida. Aí você vai ouvir, como que é? Se eu quiser falar com Deus. Cara, você quer a melhor oração que aquela? Que é do Gilberto Gil?